deu muito certo. Deu muito certo ontem. Eu sei que você pode chegar aqui com a sua teoria que não adianta secar, Thiago. O Vasco tem que fazer a parte dele hoje. É ganhar do Santos com mais de 50 mil santistas por lá. Eu sei disso, família. Mas claro que secar é importante. E ontem funcionou muito bem. Todos os jogos, os resultados foram maravilhosos. Aí pensa comigo, isso não vai acontecer hoje, tá? Fé não vai acontecer. Vasco perde. Seria muito pior se Fortaleza, Vitória e Corinthians. 3 pontos para cada um. Entende o meu pensamento? Então eu não consigo entender quando chega Vascaíno aqui e critica a minha secação. Eu não consigo entender essa lógica, essa teoria. Então, funcionou muito bem. Agora o Vasco tem que fazer a sua parte e aproveitar essa rodada. Tem que aproveitar essa rodada. Alô, galera do Vasco! Jogadores, é hora de dar a volta por cima! Vamos lá! Mudança de chave, sequência de bons resultados. Pelo amor de Deus, o Thiagão tá ficando nervoso, hein? É nesse pique, família, que começa aqui o nosso pré-jogo nesse domingão. Bom dia, um excelente domingo, um dia abençoado para todos nós. Claro que vamos falar muito aqui dessa partida de hoje contra o Santos, né? Um jogo importante. Até o momento, né, que eu tô aqui gravando esse vídeo, é 1h da manhã. Na verdade, 1h10. Não saiu a escalação do Vasco. Na verdade, a provável escalação. Então a gente vai debater aqui, né, dentro das possibilidades que a gente conhece, o que o Diniz já fez, né, à frente do Vasco, a provável escalação do Santos a gente tem. Nesse sentido, família, pra gente falar dessa situação que eu tô aqui comentando com vocês, de secar os adversários, eu quero trazer aqui o Benja e também o Mano falando da situação do Corinthians. É interessante pra gente debater esse momento do Vasco ali no Z4. A vitória de hoje é fundamental. E projetar o jogo contra o Santos, trazendo aqui o Sormani e um outro santista também falando, né, da característica do Diniz, de como o Santos pode se comportar dentro de campo, que é uma partida totalmente diferente, por exemplo, do Juventude, né, porque o Santos encarou o Juventude no Morumbi. Então é isso, família. Eu espero que seja uma partida muito boa do Vasco e que o Vasco possa jogar da maneira que jogou contra o São Paulo, né? Morumbi foi a nossa casa de festa. Então, né, vai se repetir. Fé, família vascaína. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E Vasco, calma aí, não vai acabar com a mística dessa camisa aqui não, hein? Eu tava aqui, sentei para gravar esse pré-jogo. Olha só, 1h pouca da manhã. Olha o papo. Sentei, eu olhei pra camisa, opa, não é essa. Fui lá no terraço pegar a camisa, porque tava secando. Olha a loucura. Olha o que o Vasco faz comigo, cara. Isso não é coisa de Lloyd Augusto, coisa de 22. Fui lá pegar a camisa da vitória contra o São Paulo e da vitória contra o CSA. Foi com essa aqui que eu gravei o pré-jogo. É isso, família. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha. Queria destacar rapidamente com vocês duas situações. Primeiro, em relação ao Carlos Cuesta, eu tava vendo esse vídeo aqui do canal Detetives Vascaínos, não apareceu, não pintou nada de novo nessa situação do Carlos Cuesta, mas segundo ele, o Vasco, né, colocou uma data, até segunda-feira. Se o Carlos Cuesta realmente, né, tá na dúvida, tá pensando em ir pro futebol russo, o Vasco vai desistir da negociação. Ele falou também que beleza, né, o Spartak de Moscou ofereceu um salário maior, mas o Spartak de Moscou tem que chegar nos valores que o Vasco chegou lá com o Galatasaray. Me parece que o clube russo acertou com o atleta, mas não com o Galatasaray, né, coisa que o Vasco já fez com os dois, mas infelizmente pintou essa proposta do Spartak em relação a mais papel pro zagueiro, e ele tá na dúvida agora, família. Então me parece que o Vasco colocou uma data, né, pra essa novela terminar, que é segunda-feira. Seguindo aqui, pra gente falar rapidamente também, eu tava vendo essa matéria aqui da Super Rádio Tupi, em relação ao Andrés Gomes. Tá aqui, ó. O esquema de Diniz, que pode potencializar Andrés Gomes no Vasco. Vou destacar aqui, ó. O sistema de Diniz valoriza intensidade, troca rápida de passes e amplitude no ataque. Nesse cenário, Gomes pode ser utilizado para dar profundidade pelas pontas, aproveitando os espaços deixados pelos adversários. Além disso, sua característica de partir em velocidade pode ser uma arma importante em contra-ataques e na quebra de linhas defensivas. Família, perfeito, tá? Essa análise aqui, eu concordo plenamente.
Eu tô sempre batendo nessa tecla aqui que o Vasco precisa desse jogador, com esse perfil, com essa característica. Então eu concordo plenamente com essa análise. Cito aqui alguns jogos, né, recentes aí, contra o Internacional. O Vasco muito bem na partida, no primeiro tempo, até fazer o gol. Depois, né, cai um pouquinho ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo é um Internacional pressionando e sem ninguém, né, com esse perfil, com essa característica para contra-atacar, para o adversário também ficar ligado. Isso, poxa, que corre, hein? A gente dá espaço para ele, vamos lá, adiantar as linhas, mas tem esse cara aqui, numa bola, num lançamento, ele vai ganhar em velocidade. Eu até acho que o Ryan pode sim ganhar de um adversário na velocidade, mas o Ryan não é esse jogador, ele arrasta. Ele é um cara que arrasta na força, ele não tem essa velocidade do Andrés Gomes. Então acho que é um jogador que se adaptando ao futebol brasileiro, ter confiança para jogar, o Diniz passar essa confiança para ele, espero que ele possa mandar bem logo na primeira partida, com um gol, com assistência, para ele ganhar, né, confiança e nos ajudar no nosso principal objetivo no Campeonato Brasileiro, que é permanecer, né, na Série A. E é claro, o Vasco precisa contratar mais jogadores, ter mais opções no elenco, porque é outra situação que a gente está sempre batendo aqui. No segundo tempo, o Vasco cansa. Apesar que a gente vai enfrentar um adversário que também tem essa dificuldade no dia de hoje, né, família vascaína. E aí sim, vamos falar sobre o confronto de hoje e resenhar também sobre os jogos de ontem, porque, olha, funcionou muito bem. Então vou reagir aqui com vocês. Mano, Benja, Sormani e mais um santista falando desse jogo, depois a gente volta aqui. Se liga só. Péssimo resultado do Corinthians, mais uma derrota em casa. E olha, em 20 jogos o Corinthians já tem 8 derrotas. É preocupante, hein? E detalhe, olhando para baixo dos adversários, muitos têm 2 jogos a menos que o Corinthians ainda. São 11 jogos no Campeonato Brasileiro com apenas uma vitória. Pois é, pessoal, não tá fácil a vida do Corinthians, não. Primeiro tempo, cara, na boa, não dá pra você tomar um gol com 1 minuto de jogo. E foram 8 jogos, perdão. Show de bola, família. Deixa eu voltar aqui rapidinho, né, pra pegar a parte... Sormani vai falar também sobre o desempenho do Santos em casa e também o desempenho do Vasco fora de casa. Mas eu fiz questão de colocar esses cortes aí do Benja e também do Mano pra gente analisar a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Porque, apesar disso tudo, a gente está vendo vários times com uma certa dificuldade para ganhar, né, com falhas defensivas. Aqui, mais um time, né, tomou um gol com menos de 1 minuto, que foi o caso do Corinthians, o que aconteceu com a gente né, contra o Galo. Quando você olha aqui para a classificação do campeonato, você vê um Corinthians com 25 gols sofridos, né, ultrapassou o Vasco, claro que vale pontuar. Como ele disse aí, o Benja, né, o Corinthians já tem 20 jogos, o Vasco tem apenas 17. Então o Vasco pode melhorar o seu saldo, como pode piorar. Então, o Vasco hoje, nesse momento, eu falo isso, né? Tecnicamente falando, em termos de atuação, o Vasco não está abaixo desses times. Tem muito time ruim no campeonato, tem muito time falhando, tem muito time não jogando absolutamente nada, mas esses times vão lá e conseguem pontuar. Isso que está irritando de uma certa forma, porque hoje o Vasco está atolado na merda. O Vasco está atolado na merda. Está com 16 pontos na zona de rebaixamento. Sim, família, tem 17 jogos. Sim, isso é uma realidade. Só que a gente precisa vencer esses jogos. Não adianta nada. Então, antes de mais nada, o Vasco tem que entrar na merda, porque nesse momento está atolado. Então, a partida de hoje, né, falar amanhã, a partida de hoje ela é fundamental. O Vasco precisa pontuar num campo lotado, contra um time que vem de 2 vitórias. Essa sequência do Vasco, eu acho que todo vascaíno está botando isso na cabeça e a gente espera que o Diniz, junto com os jogadores, possam dar essa resposta. É uma sequência de jogos que são times que, tecnicamente falando, no papel, quero dizer, nenhum é melhor que o Vasco. Nenhum. É tudo pau a pau. Você pode achar que determinado setor é isso, aquilo, momento, mas no papel nenhum é melhor que o Vasco. Nenhum. Eu bato na mesa para falar isso. Agora, não tem garantia nenhuma que a gente vai ganhar desses times. Mas o Vasco tem uma sequência que dá para pontuar bastante. E começa hoje, contra o Santos. Para a gente sair aqui dessa situação. Porque eu acho que o Vasco engrenando, né, uma sequência de jogos, ganhando a primeira, a gente vai sair dessa situação. Porque o Vasco não joga, cara. Não joga menos que esses times aí que estão falhando, que estão errando. Você tinha conhecimento desses números do Corinthians? Em 11 jogos, uma vitória? Sim, é o que eu tô falando, a gente tá atolado na merda. Porque depois da Copa, o Vasco não ganhou. Na verdade, o Vasco é o único time que não venceu depois da Copa. Por isso que a gente tá falando, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. O Vasco tem uma sequência depois, né, de 2 jogos, na verdade, fora de casa. Esse contra o Santos e depois contra o Juventude, que tá, né, tentando respirar, que tá lutando. Vai ser um jogo difícil, mas depois a gente pega o Corinthians em casa, o Sport fora. Então são jogos que a gente pode sonhar, sim, em vencer, família vascaína. Vamos seguir aqui pra gente focar no jogo contra o Santos, no jogo de hoje. Perdão, tô nervoso!
você tomar um gol com 1 minuto de jogo. E foram 8 jogos, perdão. O Santos somou 11 pontos em 8 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não é um aproveitamento bom. Mas é bom lembrar que o Santos, nos últimos jogos, o Santos começou a crescer. Foi quando o Kleber Xavier começou a dar uma cara, uma feição para esse time. Então, eu repito, o Santos, como mandante nesse Campeonato Brasileiro, tem só a 18ª campanha. 11 pontos em 8 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, fez 10 gols e sofreu 8, tem um saldo positivo de 2 gols, um aproveitamento de quase 46%. Agora, vamos dar uma olhadinha na classificação como visitante, para a gente ver como é que o Vasco da Gama se desempenha. Também tem uma campanha bem ruim, igualmente o Santos está na 18ª colocação. Tá? Tem só 4 pontos em 8 jogos, fez 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. A vitória do Vasco da Gama foi no Morumbi, onde o Santos vai receber o time do Rio de Janeiro amanhã. O Vasco da Gama venceu o São Paulo por 3-1, foi um resultado super surpreendente, é muito surpreendente, mas ganhou, foi um jogo importante, tá? 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, com 9 gols marcados, 15 gols sofridos, um saldo negativo de 6 e um aproveitamento de quase 17%, muito pouco. Muito pouco. Então, a gente tem que levar em consideração o retrospecto. Claro que cada jogo é um jogo, mas o Vasco não é um time que vem jogando bem. Não é um time que está no momento favorável, como é o momento do Santos. O Vasco, por exemplo, nos últimos 5 jogos não venceu nenhum. São 2 derrotas e 3 empates. Já o Santos, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mostra que o Santos está numa situação melhor. Ou seja, o Santos tem 21 pontos nesse momento no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 16. 5 pontos a mais. O Santos, mesmo que venha a ser derrotado, tomara que isso não venha a acontecer, o Santos não entra na zona do rebaixamento, tá? Não entra. Mas seria legal se o Santos vencesse esse jogo, porque tem 5 pontos de vantagem em relação ao Vasco, tá? E se vencer, ele vai ficar com 8 pontos de vantagem em relação ao Vasco, o que seria muito legal. Já começa a dar um sufoco, um alívio, sai do sufoco, já começa a dar um alívio e o Santos já começa a pensar na primeira parte da tabela. Entender que assim, o jogo contra o Vasco vai ser diferente do que foi o jogo contra o Juventude, para pegar a situação do Morumbi, né? Ali também o Santos mandou. Contra o Juventude, o Santos tentou ter a bola, tentou controlar as ações do jogo e o Juventude viveu de contra-ataques perigosíssimos, inclusive. Contra o Vasco vai ser bastante diferente, a gente sabe da característica do Fernando Diniz em reter a bola. Então, eu vejo um jogo de muita paciência para o Santos. O Santos não tem característica de jogadores que roubam a bola no campo ofensivo, ainda mais jogando com Tiquinho e Neymar, que são 2 jogadores que fazem ali aquela primeira marcação, mas de um jeito muito lento, não são jogadores até com idade para fazer marcação, pressão, que é o ideal de se fazer em times do Diniz, você marcar aquela saidinha e forçar o erro. O Santos não vai jogar assim, o Santos deve marcar na intermediária, recuar o time como um todo, e o Santos deve ter o contra-ataque nesse jogo, né? Porque, embora tenha a característica de reter a bola, o time do Diniz é fraco tecnicamente. E não vai contar com a referência deles com o Verratti, né? Vai ter um ataque mais móvel. E nessa eu acho que foi um acerto tirar o Gil para colocar o Luizão, que é um zagueiro mais rápido, para marcar um ataque mais rápido. Gosto dessa alteração. Mas eu imagino o Vasco tendo a bola, tocando a bola, naquele jeito moroso do Diniz, e o Santos, quando rouba essa bola, tendo o contra-ataque para jogar. É isso. Só para complementar em relação ao jogo, né, o Lance entrevistou o presidente do Santos, né, que fez aquela papagaiada toda quando perdeu para o Vasco no primeiro turno, na estreia do campeonato. Dessa vez não, família, falou, vou mostrar aqui para vocês, não vou colocar o vídeo, mas ele falou que vai ser um jogo muito difícil, um jogo complicado, mudou um pouco, né, o discurso até pelo momento, né, a gente sabe que o Santos está a 5 pontos do Vasco, mas o Vasco vencendo hoje fica a 2 e tem um jogo a menos, né? Então ele mudou esse discurso em relação ao primeiro jogo lá no primeiro turno, na estreia do campeonato, né? Melhor dizendo. E assim, família, o Sormani ele toca ali, né, no ponto do desempenho do Vasco fora de casa. Isso não é uma questão desse ano, né? Infelizmente o Vasco é um visitante muito fechamento, muito parceiro, né, dos mandantes. Tem sempre essa dificuldade de pontuar fora de casa, mas é aquilo que a gente vem falando. O jogo de hoje é muito acessível, pela dificuldade do Santos, né, pela dificuldade física, como ele pontuou ali, né, vai ter um Tiquinho e um Neymar. Os dois sabem jogar, muito recurso, muito talento. Pô, a gente tá falando do Neymar, né, um dos melhores jogadores da história do futebol, mas não marca. Tem essa dificuldade na intensidade. Então o Vasco pode se aproveitar disso. É um time que também cai o desempenho no segundo tempo. Então o Santos tem as mesmas deficiências da gente. Então ficando com a bola, criando as oportunidades, aproveitando as oportunidades, cara, a gente tem sim uma chance boa de ganhar hoje. E claro, a gente não sabe o que o Diniz vai fazer, mas eu, Thiago, espero um ataque de mais mobilidade na frente.
né? Ele precisa testar isso. Se o Diniz inventar qualquer coisa, família, eu vou ficar muito chateado com o Diniz para não falar outra coisa. Porque buscar alguma maneira de não trabalhar com o time da maneira que ele joga, mas com um atacante de mobilidade lá na frente, cara, é esconder alguma coisa. Sinceramente, sei lá, botar um volante a mais. Não, joga com a mesma estrutura. Agora até que ficou complicado porque ele sacou o Lemos da lista de relacionados, não vai pro jogo. Vai puxar o Hugo Moura pra cá e vai botar ali Tietê. Não sei se ele tem, né, a confiança pra jogar o Barros, que é um cara de mais pegada, de mais força física, né? Mas eu manteria a estrutura do time e o David na frente, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Tá aí, ó, a provável escalação do Vasco e a provável escalação do Santos. Mas veja bem, família, eu peguei aqui, ó, era 9h15, eles postaram isso aqui. Então, bate com o que eu tô falando. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né, agora, ó, é 1h30 da manhã. Não saiu nada. Eu acho que até o Diniz vai gostar disso, porque ele ficou revoltado aí da vida, né, pela situação do Puma, de lateral esquerdo contra o Galo, porque ele trabalhou isso, ele falou, tem um X9. Como é que pode isso? A galera já tá sabendo que eu tô testando o Puma aqui de lateral esquerdo. E hoje não. Hoje não apareceu nada, porque a gente tem várias dúvidas. Vai colocar o Hugo lá? Vai colocar algum outro zagueiro? Vai botar o meio campo com o Tietê? Jair? Vai botar mais um volante? Vai botar o Barros? Vai ter o GB? Vai ser o Jacó? Vai ser o David? A gente tem, né, algumas dúvidas em relação a isso. Então antes, família, deixa eu resenhar com vocês sobre a escalação do Santos, se meu celular aqui me ajudar, né? O Brazão, Mike, Luizão e Gil, né? A única dúvida aqui que eles têm é Luan Pérez e Gil, porque o Luizão vai jogar pela ideia de ter o Vasco ter um ataque mais móvel e eles terem um zagueiro mais rápido, né? Na lateral esquerda, o Souza, Zé Rafael e Gabriel Bom Tempo. Então o Vasco pode se aproveitar disso aqui também. Jogadores de qualidade, bom passe, mas falta um pouco de pegada, né, no setor de meio campo. Neymar, de meio armador. Guilherme na ponta esquerda, Barreal na direita e Tiquinho Soares na frente, né? É dessa forma que o Santos vai jogar. O Barreal, segundo os canais que eu estou acompanhando, santistas, né? O Barreal vai jogar no lugar do Rolheiser, porque consegue ajudar mais defensivamente e é um dos artilheiros, né, do time. Eu tava vendo os comentários desses vídeos e tudo mais que eu tava acompanhando, a grande maioria reclamando, né, dessa possibilidade do Rolheiser ficar no banco, porque é um grande jogador, é o cara que traz uma dinâmica, criatividade ali no Santos, ajuda o Neymar, mas, né, fica com essa dificuldade de marcar. Então, na cabeça do Kleber Xavier, né, ele imagina um Vasco com posse de bola e a gente espera isso, aí ele teria Rolheiser, Neymar e Tiquinho, fora o Guilherme. Então, 4 jogadores com dificuldade de marcar. Por isso que ele deve colocar o Barreal, como eu disse, é um dos artilheiros e ajuda mais, né, do que o Rolheiser. E aí, família, assim, o que eu imagino, né, que o Diniz vai fazer? Difícil, né, cara? Difícil. Pegando como exemplo o que ele já fez, né, principalmente ali contra o CSA, imagino que seria Jardim, Hugo Moura, Freitas, PH, Piton, Jair, Tietê e Coutinho. No comando de ataque, Nuno, David e Ryan. Esse seria, né, o meu time, não gostando do setor de meio campo, tá? Com Jair e Tietê. Já falei isso aqui algumas vezes, muito recurso, muita qualidade, mas pouca pegada. E aí fica difícil, né? A gente não tem, assim, todos os dados, a gente não vê o dia a dia, os treinos, para entender se ele tem confiança para colocar o Barros, que tem mais pegada, se ele imagina uma questão, né, com 3 volantes e deixando na frente Coutinho, né, Nuno e Ryan mais próximo da área, se ele vai jogar com o Pumita aberto pelo lado direito e trazer o Ryan para cá. Tem algumas possibilidades e eu acho que o Diniz vai acabar, de fato, surpreendendo, assim como fez, né, contra o Del Valle, quando ele coloca GB e Verratti. Mas, né, a gente espera que a decisão que o Diniz vai tomar, possa tomar, que o Vasco possa fazer uma grande partida, iniciar bem, e sair de lá com os 3 pontos, né, para aliviar o coração do vascaíno, pelo amor de Deus, nesse domingão. Fui!